A gente volta aqui para o Brasil, vamos falar da economia brasileira. Ontem nós tratamos aqui com bastante destaque a recuperação judicial das Casas Bahia, essa que é a casa de varejo mais popular do Brasil, numa tremenda dificuldade financeira, prejuízos bilionários, fechando lojas no Brasil inteiro, numa situação muito difícil de recuperação. Há outras casas de varejo, grandes casas de varejo no Brasil, passando por situações semelhantes. Rita Mundim, nossa comentarista de economia, já chega para fazer uma leitura. Rita, boa noite, bem-vinda ao Hora H. A gente quer te ouvir sobre a leitura dessa situação do varejo em geral, que é um setor importantíssimo no Brasil, que emprega muito e que tem uma conexão muito forte com a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. Oi, Thaís, boa noite. Desde ontem, né, eu venho pensando bastante. Então, eu resolvi fazer hoje uma análise para que as pessoas possam entender a profundidade da crise que nós estamos vivendo. Porque o varejo, ao contrário do agro, da indústria, ele não tem a porta do mercado internacional. Pelo contrário, ele sofre com a concorrência dependendo da postura do governo, como a gente viu aí na questão do imposto das blusinhas. O varejo, ele mostra claramente o elo de uma cadeia, porque a indústria fornece para o varejo e na outra ponta ele tem o consumidor brasileiro. E o que nós estamos vendo e vivendo? O varejo precisa de dinheiro e o custo de capital está extremamente elevado. Onde que tem dinheiro mais barato? No mercado de capitais. Mas o varejo passou por um problemaço, que foi a fraude contábil das lojas americanas, que fez com que houvesse, diante desse ambiente já hostil, uma retração muito grande, uma seletividade para o crédito, para o varejo, para os varejistas. Então, o dinheiro ficou ainda mais escasso. E aí, quando a gente olha para o consumidor brasileiro está vivendo uma crise nunca vista. Os recordes, né, de inadimplência, de endividamento, estão aí. E hoje, né, a gente viu uma pesquisa da Serasa que mostra que 53% dos trabalhadores eles não conseguem chegar ao final do mês com o salário. E que metade desses, cerca de 47% desses 53%, recorre a alguma outra fonte. E a outra fonte preferida do brasileiro chama-se cartão de crédito. E a taxa do rotativo está em 428% ao ano. Então, quem entra nessa linha morreu suicídio financeiro. Só que, de acordo com as estatísticas monetárias do Banco Central, que foram divulgadas em junho, nós tivemos o uso de cerca de 39 bilhões nessa linha. O Banco Central aponta também que é recorde o percentual da renda destinado ao pagamento de dívidas, que está chegando praticamente a 30%, 28,5%. Para a Serasa, esse nível é de 30%. E se a gente soma, como mostrou essa pesquisa, o que o brasileiro faz com o dinheiro, ele tem que pagar aluguel ou paga a prestação do imóvel, aí ele tem que pagar água, ele tem que pagar a comida, ele tem que alimentar. E na hora que você soma isso aos 30% que já estão comprometidos com o endividamento, não sobra nada para nenhum tipo de eventualidade. O brasileiro não consegue alavancar. Então, ele já compromete mais em cerca de 80% da renda dele, com dívida e o básico. Então, nós estamos numa situação muito difícil. Repito, o varejo está no meio aí desse elo. E quem que esse varejo, por exemplo, a Casas Bahia está devendo? Está devendo à indústria, está devendo aos bancos e está devendo à indústria que fornece aqueles itens que o consumidor brasileiro endividado e inadimplente vai comprar. E quando a gente olha para o consumidor do futuro, essa geração está devendo tudo no FIES. Então, o consumidor do futuro também está endividado na própria faculdade. Então, o retrato ele é sinistro quando a gente olha para o mercado brasileiro e para aquelas empresas, para aquelas famílias que não têm como recorrer ao mercado internacional. Aí eu peguei um dado só para ilustrar, aliás, dois dados. O valor de mercado recorde da B3, ele aconteceu em 2020, quando as empresas chegaram a valer 5 trilhões de reais.
O valor de mercado da B3 hoje é 4,8. Ou seja, nós tivemos uma perda de valor de mercado das nossas empresas, do nosso mercado. O índice Bovespa é composto por 79 empresas, 79 ações, né? Porque você tem empresas como a Petrobras, que você tem a ON e a PN. Então, isso não é bolsa, isso é porchete, porque a economia real está sendo asfixiada pelos juros. E o outro dado que eu queria te dar, se você me der mais um tempinho, pode ser? Claro, Rita, vamos lá. Nós, Brasil, Rússia, Índia e China, de acordo com o estudo do Jim O'Neill do Goldman Sachs, no início do século, seriam os países que liderariam o crescimento da economia global. Pois bem, o PIB da China, de 2000 a 2026, o PIB per capita, cresceu 1.430%. O PIB per capita da Rússia cresceu 811%. O da Índia, 589%. E o do Brasil, 185%. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. É assustador, arrebatador, extremamente preocupante como a gente perdeu o trem da prosperidade nessa trajetória toda que você nos trouxe aqui e chamando a atenção, Rita, para essa interconexão. Os setores não estão sozinhos, né? Tem toda uma cadeia de pessoas e negócios e investimentos que fazem a economia girar. Minha querida, muito obrigada, boa noite para você, até amanhã. Boa noite, Thaís.